Rio de Janeiro já quer liberar público, a cidade do Rio, né? Tem outros interesses. Mas você vai entender melhor sobre isso aqui nesse vídeo de Giro Notícias e o interesse do Fluminense por Luca. Vamos lá, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vá no site da 1xBet. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você ir lá e fazer o seu depósito e participar do tricolômetro. Você tem a chance de participar do tricolômetro valendo uma camisa, que pode ser essa camisa aqui, inclusive, se você ganhar o tricolômetro. E você só precisa fazer um depósito e mandar para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Você tem a chance de participar, é um quiz aqui no canal. Se você ganhar o quiz, você ganha essa camisa aqui, por exemplo. Se tiver modelos no estoque, obviamente, né? Enfim, vamos embora para as notícias. A primeira notícia é sobre o Rio de Janeiro e a liberação do prefeito Marcelo Crivella. E eu me sinto tranquilamente para falar, porque eu não moro no Rio de Janeiro, né? Numa coisa totalmente eleitoreira, né, só para tentar emendar alguns votos aí na eleição que está vindo agora, vai liberar o público no Maracanã, só no Maracanã. Obviamente para agradar principalmente a maior torcida do estádio, né, que é do estado, que é a do Flamengo. A liberação ocorreria no dia 4 de outubro, no jogo Flamengo e Atlético Paranaense, válido pelo Brasileirão. Inicialmente esse jogo até seria um daqueles que não teria transmissão e etc, mas o jogo vai passar na Globo. Então a única emissora que pode transmitir Atlético Paranaense contra algum time do Rio é a Globo. A Globo vai transmitir o jogo do Flamengo, seria domingo, 4 horas da tarde. Numa liberação, as informações de UOL, Globo Esporte, fez um mix de todas, né, só deixando claro, seria em torno de 20 mil pessoas no estádio. Aí, enfim, tá lá, não, tem que manter 1,5 metro de distância, tem que usar máscara, usar álcool em gel, enfim, tudo isso que, se for cumprido dentro do estádio, já vai ser um milagre absurdo. Pênalti aos 47 do segundo tempo, 1-0 Flamengo, por exemplo. Você acha que os flamenguistas vão ficar? Epa, boa, que felicidade, olha, pulos de alegria, pulos de alegria. Não vão ficar assim, obviamente que não, nenhum torcedor ficaria. Então, para começar, se isso for cumprido, a risco já é um milagre. Ainda tem outra coisa, 20 mil pessoas vão chegar todas elas de carro individualmente no Maracanã? Obviamente que não, elas vão de ônibus, vão de metrô, vão de trem, vai ter fila para isso tudo. Não é o indicado nesse momento. A entrada no estádio, vai entrar todo mundo bonitinho? Ah não, só pode entrar um por vez e tal, vai ter gente que vai entrar no segundo tempo, né? Assim como o inverso também, a saída no estádio vai ter gente que vai sair 9h30 da noite, porque para sair de um em um bonitinho. Então assim, é óbvio que isso é uma maluquice nesse momento, ponto. Dito isso, se vai liberar, libera no Brasil todo. Esse é o ponto. Por quê? O Corinthians já ameaçou, inclusive, de que caso haja liberação somente no Rio de Janeiro, nesse caso é até pior, porque é somente no Maracanã. Até o Vasco não pode mandar seus jogos, e o Botafogo também não, nos seus respectivos estádios com público. Vai ser só o Maracanã com público. Isso cria, obviamente, um desequilíbrio técnico. Se a gente acha que a torcida não faz a mínima diferença, aí a gente não acha que tem um desequilíbrio técnico, mas acho que ninguém acha isso, né? Acha que a torcida faz diferença. E obviamente que tem um lobby aí também, porque é por causa de interesse. No nosso caso, e assim, vamos ser completamente sinceros, os nossos jogos no Brasileirão, habitualmente, eles ficam elas por elas no final do ano, né? Ou alguns até dão um pouquinho de prejuízo, no caso, alguns jogos dão muito prejuízo, alguns jogos dão muito lucro, mas no final do ano, a gente não ganha tanto dinheiro com bilheteria em relação ao Maracanã. Ganha um certo dinheiro, ganha no sócio futebol, que cresce e tal, mas não ganha muito dinheiro com o Maracanã. No caso do Flamengo, especificamente, representa para eles uma parte grande da renda. Então, numa dessa é interesse deles também voltarem o público o mais rápido possível e possivelmente até esses 20 mil ingressos eles vão botar o preço lá no talo para só os malucos que já vão pagar qualquer coisa. Então assim, é bom a gente ficar atento. O Corinthians ameaçou não disputar o campeonato se for liberado só no Rio, e eu acho que isso deve ser conversado para liberar pelo menos em 7 estados. Por exemplo, no Brasileirão esse ano acho que tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estados. Acho que são 10 estados que estão no Brasileirão. Pô, se libera em 7, o Bahia se comprometeu antes do Brasileirão a ir jogar em Recife, caso o Recife tenha liberado. O Goiás pode vir jogar em São Paulo, caso São Paulo esteja liberado, ou no Distrito Federal. Então, assim, vai se liberar vai vir todo mundo jogar no Maracanã?
Aí já parece um negócio muito escuro, muito escuso ali para essa liberação. Vamos acompanhar isso daí. A outra notícia é sobre o atacante Luka. Vou começar dessa forma para não criticar gregos e troianos já no início. Luka estaria interessado, segundo informação do Globoesporte.com, estaria sendo alvo de interesse do Fluminense. Ele atualmente está num time do Catar, eu acho que é Al-Khor, que se fala o nome do time dele, mas não vou nem arriscar. Está no Catar e não é no principal time do Catar, vamos deixar claro assim. E, enfim, ele está por lá, tem 30 anos, me surpreendeu essa idade de Luka, porque eu lembro dele estourando no Criciúma e tal, e eu fui ver, isso foi em 2012, então, pô, isso realmente faz muito tempo. E é um jogador que, assim, as primeiras informações básicas sobre ele, tá lá no Catar, tá fazendo até gol, tem 5 gols em 12 jogos. Ele está sendo contratado, não está sendo contratado ainda, perdão. Ele está sendo interesse do Fluminense nele, chegou a entrar em contato já com o empresário e etc. E assim, quando sai no Globoesporte.com, o Globo Esporte não dá uma notícia muito furada normalmente. É porque já está meio encaminhada a negociação. Dificilmente você vê o Globo Esporte falando negociação melou e não vai acontecer. Porque normalmente quando eles dão é que o negócio já está bem encaminhado. Então assim, tá seguro? Não, obviamente que não. Mas aparentemente já está bem encaminhado já o negócio. Mas vamos lá. O Fluminense entrou em contato com o empresário para contratar Luka, para saber as bases salariais, tempo de contrato, se ele teria interesse, etc. Se ele teria interesse de voltar ao Brasil. Para substituir Evanilson. Mas Luka não é ponta? Então, Luka já jogou de tudo quanto é tipo, tá? Só para deixar claro. Ele começa ali jogando um pouco mais aberto, se destaca mais, acredito eu, pelo pouco que eu acompanhei ele assim na carreira, né? Mas ele se destaca mais como Marcos Paulo e Johnny Gonzalez jogaram no ano passado. Como que era isso? Jogando com 2 atacantes. Ele chegou a passar pelo Internacional com o Odair Hellmann, teria sido um dos agrados, né, da comissão técnica. E, assim, ele está sendo contratado para jogar de centroavante. Eu nunca vi Luka jogando de centroavante. Pode ser que ele esteja jogando lá no Catar agora. A gente tem que ser justo com uma coisa, de que tem uma coerência quando é falado que o Fluminense quer um centroavante menos Fred e mais Evanilson. Qual é o sentido disso? Que hoje, se o Fluminense tivesse para contratar um centroavante que fosse do mais paradão, mesmo que faça muitos gols, como foi Henrique Dourado, como foi Pedro, como foi Rafael Moura e tal, são jogadores que são jogadores mais de área. O Fluminense não quer esse tipo de centroavante, que é um centroavante que tenha mais explosão, o que já dá a entender de que Odair e Fred não é nem que não pessoalmente ou de clima e etc. Mas é que vai ser difícil Odair encaixar Fred nesse time, né? Porque se ele não quer um jogador igual o Fred, não é nem questão de disputar a posição, é questão do esquema dele também. Então a gente tem que ficar ligado nisso também. Sobre Luka, tem um caso dele em 2018, a galera tá falando 2017, mas na verdade foi para temporada de 2018, né? Era dezembro de 2017. O Fluminense tentou a contratação dele, mas ele preferiu não vir para o Fluminense porque o Fluminense em 2018 não tinha perspectivas de pagar salário. Eu não vejo isso como um problema para ele vir hoje não, tá? Porque realmente em 2018 a gente não pagou salários e tanto que até hoje está sofrendo aí com dívidas daquele time que ainda ficou 10 rodadas sem fazer gol, né, no final do ano. Então, querendo ou não, a gente não pode tirar a razão dele de que ele não queria vir para aquele Fluminense. Para esse Fluminense é uma outra história, assim como Marquinhos Gabriel também rejeitou uma proposta do Fluminense. Então, para aquele momento eu não vejo problema, realmente ele queria receber salário, hoje os jogadores do Fluminense recebem salário, então não vejo como algo problemático essa recusa dele em 2017. Ele já passou aqui no Brasil, eu perguntei ao Barbaço, lá do Sou Mais Bahia, porque ele passou, o último clube do Brasil que ele passou foi o Bahia, e ele falou algo bem interessante sobre Luka, né? Para começar, que o Luka não fez gol enquanto jogou no Bahia, né? O que já deixa essa análise dele como uma das piores de Luka, obviamente que vai ser um pouco mais irritada. Mas ele nem me mandou, nem falou para falar isso aqui não. Mas basicamente o que ele falou é que ele jogou no Bahia de segundo atacante, como eu tinha falado aqui. E aberto ele não estava rendendo tanto. Então ele acha que pode caber de centroavante. Porque vamos lembrar que o Luka tem uma boa finalização, né? Ele se destaca no Criciúma com uma boa finalização. E se a gente for lembrar, Evanilson também era ponta até um certo ponto da base, né? E se destaca como centroavante por ter uma boa finalização e uma explosão muito grande.
Luca é do nível de Evanilson? Obviamente que não. Poderíamos contratar e trazer jogadores melhores? Obviamente que sim. Luca é o pior jogador do mundo e não deveria acontecer a contratação? Não. Então, assim, o que me desespera, o que me deixa cabreiro com a contratação, caso seja efetivada, de Luca é, primeiro, a idade, 30 anos. Acho que o Fluminense poderia buscar no mercado jogadores um pouco mais jovens. Segundo, o salário. Quando ele jogou no Corinthians, o salário dele chegou perto de 300 mil, mas acho que, como do Corinthians pra frente, ele só decaiu na carreira, né? Aí foi descendo. Aí no Bahia, ano passado, foi muito mal, caiu, mas ainda indo pro Catar. Então, provavelmente, o salário não deve vir tão alto, imagino eu. Apesar de no Catar ele tá recebendo em dólar, né? Então, uma balança aí pro real, vamos ver como é que seria salário. E terceiro, o Fluminense contratando Luca deixa de olhar para outros jogadores, principalmente do mercado sul-americano, que teriam um valor um pouco mais baixo, uma idade mais baixa e uma progressão de aumentar no futebol melhor. Mas o problema é que no futebol sul-americano você pode ter jogadores como Fernando Pacheco e Michel Araújo. Ambos que até agora a gente crê que eles vão jogar futebol e tal, mas Michel Araújo demorou 5 meses, demorou 3 meses futebolísticos, né? Para poder render e começar a jogar, e Fernando Pacheco ainda não conseguiu engrenar também. Então, como o Fluminense precisa de um centroavante para substituir para esse Brasileirão, também seria um risco. Então, assim, eu vi criando um movimento de, oh meu Deus, Luca é horroroso e tal. Calma, não é isso tudo. Eu concordo de que haveria muitas formas melhores de substituir Evanilson, mas a de Luca também é coerente. Se ela é boa ou não, a gente vai esperar para ver. Na verdade, eu torço até para a contratação não dar certo, até porque tem uma informação relevante. Luca só poderia vir para o Fluminense no dia 8 de outubro, dia 13 de outubro, só depois que abrisse a janela, porque ele estava empregado quando fechou a janela. Então, ele só poderia vir praticamente para jogar o segundo turno, que é algo ruim no meu ponto. De fato se o Luca vai vir ou não, eu não tô nem aí. Poucos vão pegar essa piada, tá? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.